Porque a gente também tem que saber aonde a gente vai tocar. Arão pagou na vida dos filhos. Os filhos, os dois morreram. Imediatamente o fogo os consumiu por causa dos pecados, querido. Primeiro pecado, a luxúria. Segundo pecado, ciúmes e ódio. Terceiro pecado, a idolatria. E olhe só, querido, a idolatria, ela é uma superstição, vamos chamar assim. A pessoa acredita que aquele ídolo, seja ele qual for, vai fazer alguma coisa por ela. Vou te fazer uma pergunta: quanto tempo você foi idólatra na sua vida? Acreditou que pedaço de pau e ferro faria alguma coisa? Agora eu vou fazer uma coisa: quanto tempo você acreditou que uma vez salvo, sempre salvo estaria? Olha a idolatria aí. Nós queremos trocar, então, Senhor, me abençoa, vou fazer uma grande oferta, porque eu estou doente. Não é assim, amado. Sabe quando é que você oferta ouro? Entre a classificação ouro, prata e bronze. Você só oferta ouro quando você tem. Porque quando você não tem, aí você quer ter, aí você não tem para ofertar. Esse é o grande problema. Nós caminhamos a mente miserável com base de troca naquilo que é do altar, e o altar não aceita troca. Deus nunca vai trocar nada com você. Enquanto você tem, você curte para fora, você vai viajar, você gasta com isso tudo é de direito. E quanto mais você faz isso com base naquilo que você colocou no altar primeiro, mais você tem. O problema é que quando a gente não tem, a gente quer fazer a grande oferta para basear troca com Deus, e Deus vai te vomitar. Nós falamos que despertamos, mas não necessariamente aceitar Jesus como conhecemos na religião, de fato significa que você tem alguma coisa. Ah não, porque agora eu aceitei Jesus, vamos lá falar da uma linha teológica mais comedida. Agora você aceitou Jesus, está salvo de todos os pecados, você vai para o céu. Os anjos estão cantando, não é isso que ensinávamos e ouvíamos? Olha, tem festa no céu hoje. Não, querido, aceitar o senhorio de Yeshua HaMashiach não tem nada a ver com você estar desperto. Aliás, aceitar o senhorio significa que você despertou e não que você está dormindo. O dia que você, ai Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus vai lá e te presenteia com um anel novo. Paixão. O dia que Yeshua te pegar e chamar você para dançar com ele. Paixão. Não há filosofia, não há pobreza, não há fome, não há porta fechada que tira você dessa paixão. Não há. Eu falo por experiência própria. Não há desdém, não há miséria, não há violência emocional nenhuma que tira você dessa paixão. Como é que você consegue? É porque eu sou apaixonado pelo meu Deus. Aí você pensa, poxa vida, é como no espaço que não se ouve nada. Pois bem, pega aqui a revelação prática para nós. Quando Deus está calado, é onde Ele mais aparece, e nós berramos. Quando Deus está calado, quando a letra Aleph está em operação e Deus não fala, e não muda nada, e parece que está tudo a mesma coisa, não esqueça que uma das vertentes é que a vibração foi tamanha, que a única letra que apareceu foi Aleph, e Aleph é uma letra muda. Aleph não tem som. O que entendemos? A vibração foi tamanha, a vibração foi tão grande da voz de Deus, que o silêncio foi estarrecedor. Duas palavrinhas que eu já ensinei aqui vocês: emuná e bitahon. Emuná pode ser traduzido como confiança. Bitahon pode ser traduzido como plena confiança. Eu não é que eu não vou fazer nada,
Não é que eu não vou sair para trabalhar, não é que eu não vou fazer as minhas coisas, não é que eu não vou pensar como agir. Eu tenho plena, absoluta certeza que diante da dificuldade que está na minha frente, Deus está agindo. E eu não preciso me entregar à morte passivamente. Eu não preciso voltar atrás e me tornar escravo. Eu também não preciso me entregar à morte ativamente. Eu simplesmente tenho que confiar que Ele está fazendo. Afinal, a Bíblia está dizendo: Ele pelejará por vocês. Sabe o que é isso? Esse Shabat é um Shabat de provisão. Só que só acessa a provisão se passar pela adoração. Só acessa a provisão se passar do finito para o infinito. Só acessa a provisão se aquilo que é ideia, aquilo que é imaginação, se tornar realidade dentro de um Shabat. Tem gente que sonha demais, mas não produz nada. Tem gente que pensa demais, tem gente que sabe demais, mas não consegue manifestar. Por quê? Porque são papelões, não são ouro. Sabe o que é isso? Esse Shabat é um Shabat de provisão. Só que só acessa a provisão se passar pela adoração. Só acessa a provisão se passar do finito para o infinito. Só acessa a provisão se aquilo que é ideia, aquilo que é imaginação, se tornar realidade dentro de um Shabat. Tem gente que sonha demais, mas não produz nada. Tem gente que pensa demais, tem gente que sabe demais, mas não consegue manifestar. Por quê? Porque são papelões, não são ouro. Por que você está aqui? Para ficar rico? Não. Por que você está aqui? Para ficar curado? Não. Por que você está aqui? Para a luz divina ser vista em você. E se a luz divina é vista em nós, somos curados, somos prósperos, somos abundantes, somos felizes. Mas poxa vida, olha a economia, olha o mundo, olha o Covid, olha isso. Não interessa, eu saí do Egito e a luz está abundante sobre mim. Mas você está doente, a luz está abundante sobre mim. Mas você é miserável, você tem que vender o almoço para comer a janta. Mas a luz está abundante sobre mim, e os meus pés estão calçados com o Evangelho e andando sobre o deserto. Tem essa confiança, irmão? Muitas maldições estão sendo desconectadas. Amanhã ou depois você pode ver resultado disso, fruto disso. Só que o grande problema, querido, é que nós queremos sempre as coisas imediata. Nós queremos sempre as coisas no imediatismo, naquilo toma lá da cá. E não é assim que funciona. Talvez você vai ver uma maldição que foi quebrada essa semana. Você só vai ver ela operante, a libertação operante, quando seu filho fizer 18 anos, quando seu filho casar, quando seu filho nascer, quando você mudar de comportamento. Porque a maldição ela pode ter sido quebrada, mas você não mudou de comportamento, você não mudou de rota, e aí você não vai ver o fruto. Então ela fica a maldição fica quebrada, mas ela se torna operante, porque você não muda a rota. Então há certos níveis que nós não adiantamos mais orar por você. Há certos níveis que você só precisa obedecer. Apóstolo, mas eu não entendo. Eu também não entendo muita coisa. E eu não quero entender, querido. Porque se eu quiser entender tudo, eu vou virar um legalista nato. E eu não vivo a experiência sobrenatural do Eterno. E eu não vivo aquilo que o céu quer fazer com que eu viva. O Senhor quer nos levar à essência daquilo que é fidedigno, daquilo que é real, quer nos levar à essência daquilo que é alto dimensionalmente neste mês e nos outros.
mas nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes à palavra, não à doutrina. Agora, a gente acha que só vem de lá para cá. A gente acha que a bondade ou o nível de luz que nós recebemos só vem de Deus para nós. Vem da gente para Ele. Qual foi a última bondade que você fez? A quem você fez um ato bom agora? Você não quer colher hesed? Você não quer bondade do Eterno? A quem você faz bondade? A quem você dá de mão aberta, sem olhar a quem? Qual foi o último ato de bondade que você fez? Os nossos atos de bondade não nos salvam, mas libera níveis de conexão de luz de Deus para nós. Nós sabemos que nascemos para um propósito. Falamos o ano 2020 inteiro sobre o propósito. Mas não adianta você estar com o seu propósito conhecido, mas não estar com o seu propósito experimentado. Não se permitem mudar e ainda carregam as maldições para os seus filhos. E ainda estabelecem maldições nas gerações. Com medos, com coisas compradas. Ai, a mamãe guardou quando eu tinha 15 anos. Olha, guardou, o pano tá velho. Mas ela guardou para a filhinha. Aí a maldição vai para a casa da filhinha. E a filhinha não sabe por que não muda. Não adianta estar lá. Não adianta estar com um propósito. Não adianta ser filho de Deus e continuar com as suas pragas de estimação. Não adianta ser filho de Deus e continuar com as mesmas atitudes de estimação. Quando nós estamos aqui, a cada Shabat abre-se uma porta dimensional violenta. Anjos ministram violentamente a vida da gente. Quando naquele Shabat nós colocamos a mesa, quando eu convidei vocês a vir à mesa, não era apenas uma mesa. No mundo físico nós fazemos coisas que primeiro se refletem lá no mundo espiritual. Não é aqui que move lá, mas é lá que espera daqui que nós façamos alguma coisa. Porque lá no mundo espiritual já está acontecendo. O que é preciso acontecer é que o mundo físico encontre, busque aquilo que está no mundo espiritual primeiramente. E se há algo reservado no mundo espiritual e você aqui não faz, sinto muito, você perde. Você não conecta aquela porta. Isso significa que viver espiritualmente não é seguir regras humanas. Viver espiritualmente não é estabelecer apenas regras que te fazem sentir uma falsa liberdade. Aqui dentro, vocês me ouvindo e os irmãos lá, infelizmente há pessoas aqui presas. Há pessoas aqui presas, há pessoas que deixaram de vir à casa do Eterno porque estão presas nas suas mazelas. Os altares emocionais que vocês e nós construímos, nós levamos a vida toda, nós levamos e carregamos a vida toda. Quantas vezes você se abdicou de uma vontade para ir viver a espiritualidade de Deus? Eu venho de pestes e pragas, maldições terríveis, tanto da minha parte, da minha mãe, como parte do meu pai. Você acha que eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ficar no deserto? Não, eu tenho que ir onde o arbusto está pegando fogo, porque o arbusto pegando fogo espanta tudo quanto é tipo de bicho. Não é o dinheiro que eu recebo, não é a teologia que eu estudei, não é o quanto eu sou educadinho aqui em cima, ou não. Não é o quanto eu vou te tratar bem ou não, é o quanto o arbusto está pegando fogo. E como o arbusto pega fogo, eu tenho que pegar fogo aqui. Mesmo que te machuque, mesmo que te fira, mesmo que confronte você. Senão não se faz um homem chamado Moshe, o libertador de Israel.
Quando você se alegrar por aquilo que é do outro. Quando você se conectar à essência. Olha, fulano de tal comprou uma casa. Se conecta à essência da casa, como energia. Se conecta à essência de quem recebeu. Se conecta ao cli. Se conecta aos ossos da pessoa. E aquilo que ela recebeu. Aquilo que ela recebeu. A mudança que a molécula da vida dela recebeu vai conectar a você. Por isso, que quando você vê pessoas que só vêm à casa do Eterno querendo algo e não se conecta conosco, não se conecta aos irmãos da igreja, não dá nem boa tarde ou bom dia, acaba o culto, sai correndo, nunca senta à mesa, é porque nunca vai se conectar à energia da água que está no altar. Toda má inclinação dominada por você, o seu corpo não vai admitir mais. Vamos traduzir? Se você dominou, se você governou algo na sua vida, você precisa prestar atenção nisso eternamente. Mas aquilo que você já governa não vai ter mais autoridade sobre você. Preste atenção. Ai, apóstolo, vou usar aqui o exemplo onde a gente está. Eu não consigo ficar sem fumar. É porque você não governou. O fumo te governa. Eu não consigo ficar sem pecar. A minha vida sexual é pecaminosa. A minha vida financeira é pecaminosa. É porque isso ainda te governa. Quem sabe assim você para de admitir. Ai, é porque eu não me perdoo. É porque você não governa. O Egito ainda. E sabe o que acontece? Preste atenção. Eu vou te mostrar um caminho falido. Quando você achar que você está pronto para assumir uma coisa que Deus não te chamou primeiramente e Deus não te instruiu a fazer, você vai passar 17 anos. A gente não quer esperar um dia, irmão. A gente não quer esperar um ano. Quando a gente fala que, olha, apóstolo, me ajuda a me libertar. Sim, filho, 1 ano para você se libertar. Por que 1 ano? Porque você vai passar por todas as festas. Você vai ser provado em cada festa. Aí para você ficar bom mesmo, 7 anos. Como, apóstolo? Porque dentro de 1 ano você vai passar 7 festas. E em cada ciclo de 7 você vai ter uma festa onde Deus vai te cravar mais e mais. Não mais viver o ambiente aonde a Grécia e a Roma havia destruído e querendo aculturar a nossa vida, querendo misturar conceitos. Nós, quando agora acendemos a Hanukkah, lembrando cada um dos dias, nós estamos dizendo que nós não negociamos a nossa memória, irmão. Nós não negociamos com o mundo. Nós não negociamos princípios. Celebre a memória e o sangue de Yeshua naquele madeiro. Celebre aí nas casas também. Celebre a memória e o sangue de Yeshua que cura, que liberta, que restaura a geração. Celebre o sangue do Cordeiro que tem levantado você e despertado você e uma multidão de pessoas para um nível de consciência. E não é conforme o tempo que você quer, não é conforme o modo que você quer. Sempre o céu tem uma palavra. Lembre-se que o faraó procurou os magos, procurou outros adivinhadores até chegar em uma pessoa que tinha resposta. Às vezes nós procuramos respostas em todos os ambientes, amado. Nós procuramos respostas que nos satisfaça, nós procuramos resposta que vai bem com aquilo que pensamos e cremos, mas quando ouvimos algo do Eterno não gostamos muito. Sabe, quando você ouve algo do Eterno, quando você é aconselhado, quando você é discipulado e você rejeita, eu vou te dizer que em cima do que eu vou te falar hoje, você é pior do que Faraó. Porque sempre um homem de Deus, ele tem uma resposta e uma direção. Eu não estou falando qualquer um, eu estou falando um homem de Deus. Preste atenção.
atenção numa coisa: Paulo está dizendo que somos escravos no Mashiach, e por ser escravos no Mashiach é que a nossa vida é associada e conectada à vida eterna. Nós somos escravos do dinheiro, somos escravos do tempo que os outros compram de nós, e nós aceitamos vender o nosso tempo como misérias. Nós somos escravos de tudo, menos do que deveríamos ser. Escravos dele em amor, escravos do mestre em amor. A própria vida vai fazer com que nós aprendamos a ser servo verdadeiro. E tem muitos irmãos que precisam aprender a ser servo verdadeiro. Este homem decidiu: eu vou sair, eu saio. E a partir do momento que você sai, e sair significa cumprir um propósito, decidir viver como Deus quer. Independente se vai doer ou não, independente se os outros vão parar de ser seu amigo, ou se você vai perder o emprego, não, independente disso, eu vou decidir obedecer. Só que muitas pessoas dizem: eu obedeci. Tá bom, querido, você obedece a Torá, obedece a palavra, mas obedece de que forma? Obedece por amor ou obedece por legalismo? Se de fato obedeço porque eu amo, eu consigo acessar aquilo que o céu está falando. E o que o céu está falando é que ele vai me dar e me mostrar revelações sobrenaturais. O que você faz hoje, o que você volta para resgatar hoje, passando por adversidade, alguém lá para frente vai usar. O que você protege aqui, o que você se coloca em risco pela palavra, na revelação de Yeshua, alguém lá na frente vai receber isso como uma fonte miraculosa. Nada é em vão. Nada, absolutamente nada é em vão. Acharam lá os potes depois. E o milagre aconteceu. Tinha óleo só para um dia, e era aquele óleo que Jacó voltou para buscar. Quem é que você anda esquecendo do outro lado? Tem muita gente saindo das propostas que Deus faz com base em guia turístico. Tem muita gente assim: olha, o meu ministério é igual aquele lá, o meu ministério é parecido com o ministério daquela irmã, então é por esse caminho que eu vou. Isso não, querido, isso é guia turístico. Não é assim que a gente caminha, não é assim que a gente deve caminhar. A gente não pode olhar a vida do outro e interpretar que a nossa vai ser igual. Nós temos que olhar para a Torá, nós temos que olhar para a sabedoria que é Yeshua HaMashiach. E aqui ele vai desenhar, dar o desenho perfeito de onde você deve ir, como você deve ir, com quem você deve ir, quando você deve ir. Parece bobagem, mas não é. Tem muita gente saindo das propostas que Deus faz com base em guia turístico. Tem muita gente assim: olha, o meu ministério é igual aquele lá, o meu ministério é parecido com o ministério daquela irmã, então é por esse caminho que eu vou. Isso não, querido, isso é guia turístico. Não é assim que a gente caminha, não é assim que a gente deve caminhar. A gente não pode olhar a vida do outro e interpretar que a nossa vai ser igual. Nós temos que olhar para a Torá, nós temos que olhar para a sabedoria que é Yeshua HaMashiach. E aqui ele vai desenhar, dar o desenho perfeito de onde você deve ir, como você deve ir, com quem você deve ir, quando você deve ir. Parece bobagem, mas não é. Tem muita gente saindo das propostas que Deus faz com base em guia turístico. Tem muita gente assim: olha, o meu ministério é igual aquele lá, o meu ministério é parecido com o ministério daquela irmã, então é por esse caminho que eu vou. Isso não, querido, isso é guia turístico.
Não é assim que a gente caminha. Não é assim que a gente deve caminhar. A gente não pode olhar a vida do outro e interpretar que a nossa vai ser igual. Nós temos que olhar para a Torá, nós temos que olhar para a sabedoria que é Yeshua HaMashiach. E aqui ele vai desenhar, dar o desenho perfeito. De onde você deve ir, como você deve ir, com quem você deve ir, quando você deve ir. Parece bobagem, mas não é. Ele pode ir seguro, passar o que tiver que passar, receber todo tipo de afronta, mas ele volta debaixo de um envio também. Ninguém vai na vida se não for enviado apostolicamente. Apóstolo, quero fazer a obra. Se você não estiver debaixo de um envio, você está em rebeldia. E rebeldia é pior do que feitiçaria. Rebeldia é pior do que o bruxo que não conhece a verdade. Quantas pessoas não se acham capazes e vão aí fazer, entre aspas, a obra em nome de um Deus que não as enviou? Nenhum embaixador em outro país fala em nome de um presidente do país nativo se ele não for enviado. Se nós não estivermos debaixo de um envio, nós não falamos em nome do Cordeiro. Jacó ouviu do Eterno: Vayetzer, saia. E não é só sair, é saber sair. É como é que eu vou sair dessas circunstâncias? Como é que eu vou me locomover? Como é que eu vou ter um passo para eu entender e chegar no lugar correto? Das coisas menores às coisas maiores. Qual é essa coisa? O segredo disso é que a sua mente, ela nunca pode estar à mercê do mundo. Quando ele pega 12 pedras, faz um altar, um travesseiro e deita, ele está dizendo: todo o meu corpo eu exponho ao pecado da terra. Todo o meu corpo eu exponho aos erros. Todo o meu corpo eu exponho aos perigos. Mas a minha cabeça está coberta. A minha consciência é Mashiach. Tanto que quando eu cubro a minha consciência com o altar, a minha consciência me conecta a uma escada. E essa escada é o próprio Mashiach. E nós temos que lutar por essa bênção. Nós temos que lutar como Jacó e matar o Esaú diário dentro de nós. E matar o Esaú diário dentro de nós é escolher a primogenitura. E escolher a primogenitura é você viver diariamente escolhendo o propósito divino. O quanto você luta pela primogenitura do propósito de Deus. Amadurecer, preste atenção nisso. Amadurecer é assumir responsabilidade, certo? Eu sou maduro, é porque eu assumi a responsabilidade e estou trabalhando em cima da responsabilidade que Deus me deu. Ótimo. Mas responsabilidade no mundo espiritual é viver o propósito independente da sua dor, independente de quanto você está bem ou não. Isso é ética. E nós temos que lutar por essa bênção. Nós temos que lutar como Jacó e matar o Esaú diário dentro de nós. E matar o Esaú diário dentro de nós é escolher a primogenitura. E escolher a primogenitura é você viver diariamente escolhendo o propósito divino. O quanto você luta pela primogenitura do propósito de Deus. Amadurecer, preste atenção nisso. Amadurecer é assumir responsabilidade, certo? Eu sou maduro, é porque eu assumi a responsabilidade e estou trabalhando em cima da responsabilidade que Deus me deu. Ótimo. Mas responsabilidade no mundo espiritual é viver o propósito independente da sua dor, independente de quanto você está bem ou não. Isso é ética. Se você está na tenda, ele vai aparecer. E se ele aparece para um propósito. Ele aparece para um destino. Ele aparece não para nos amedrontar, mas ele aparece para que nós saibamos qual é o lugar onde nós devemos estar. E o lugar onde nós devemos estar
é na porta da tenda, é no lugar secreto, esperando os 4 lados do mundo, todos os viajantes de norte, sul, leste e oeste, chegarem na porta da tenda e nós estarmos prontos. Só que para estar pronto, você precisa passar pela mesa. E para passar pela mesa, você tem que aprender o que a mesa te dá, você tem que devolver para ela. Não é mais tempo de ficar na zona de conforto. A zona de conforto acabou. E a zona de conforto está provocando em você um desconforto. Hoje estas águas serão testemunhas daquilo que Ele, o Mashiach, vai abrir em favor dos homens. Estas águas serão testemunhas de toda a porta aberta, de toda a conexão aberta. Estas águas que desde o antigo tempo estavam lá e pairava sobre elas o Espírito de Adonai. Estas águas testemunharão em meu favor, testemunharão em favor dos homens, testemunharão em favor da mesa de um profeta, testemunharão em favor da saúde de uma casa profética. Estas águas profetizarão em favor daqueles que se conectarem agora.